E aqui no estúdio a gente conversa com a jornalista Sony Lacerda, a nossa comentarista aqui do Correio Debate. Boa tarde, Sony. Boa tarde a todos. As mulheres ontem fizeram um grande movimento na Câmara e estão conseguindo, aos poucos, deixar a reforma para elas, para a bancada feminina e com muita justiça, mais palatável. A gente sabe que a reforma não é algo fácil, mas parece que está melhorando o texto, sobretudo para contemplar de forma mais igualitária as mulheres, você não acha? Eu considerei que foi uma vitória, né? Lembrando que essas mudanças ainda têm que entrar como destaque para ser aprovado, né? Ela ainda não está efetivamente na reforma, mas o presidente Rodrigo Maia garantiu, né, que há um acordo, inclusive acordo com os deputados que são a favor da reforma e não querem tantas mudanças, não é verdade? Então, lembrando que assim, são 15 anos, né, e não saiu de 20 para 15, para você se aposentar com 60%, mas a idade continua ainda os 62 anos. É uma discussão que desde ontem ela ganha força no plenário. Você falava dos destaques, a sessão começou agora há pouco, né? Talvez eles comecem a discutir já esses destaques, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas é a inclusão dos municípios. Exato. Você trouxe, inclusive, na sua coluna um dado que chama a atenção, divulgado pela CNM, mais de 2.000 municípios do Brasil. Isso, 2.170 e alguma coisa, se eu não me engano. Na Paraíba são 70 municípios com regime de previdência própria. E aí, os municípios, há um interesse, eu acho que há um interesse mútuo de inclusão, né? Porque se tratando de ano pré-eleitoral, né, e nós sabemos que eles são cabos eleitorais uns dos outros. Deputados ajudam prefeitos, prefeitos ajudam os deputados, né? E sem falar que é realmente importante, porque a dívida é muito grande, né? A economia que eles teriam aí, 41 milhões, né? Para ainda saldar um pouco da dívida. A dívida 41 bi. Né? E a dívida ainda é muito maior do que isso, né? Ô, Sony, a discussão dos estados parece que essa está superada, se acontecer, no Senado da República. Isso. Né? Mas municípios ainda tem uma luzinha ali no fim do túnel. Tem uma luzinha, né? O presidente da Confederação Nacional dos Municípios convocou um movimento, né, desde ontem, para que os prefeitos estejam na Câmara, conversem com suas bancadas para ver essa inclusão. A discussão sobre agentes de segurança, sobretudo os civis, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, essa discussão tem levantado um certo questionamento em Brasília também, não tem? Porque há aquela ala que diz o seguinte, eles já têm certos privilégios dentro da reforma, mas eles ainda querem mais. Não vou dizer que é injusto, na verdade, que cada um tem que lutar pelo seu, né? E há uma pressão, inclusive, para reduzir ainda mais a idade, já estavam com 55, queriam 50 anos, né? E com a integralidade dos valores da Previdência, e aí isso aí também, eu acho que vai ser o grande embate dos destaques. Primeiro eles vão aprovar o texto básico, que é o texto que saiu da comissão, né? E depois entram nos destaques. Aí o dia hoje vai ser bem longo, né? Porque além dessa categoria das polícias, tem os professores, né? E tem os municípios para fazer esse lobby aí para poder entrar. Você falava que o dia hoje vai ser bem longo. A noite ontem foi bem longa, entrou na madrugada de hoje. Isso. E o Rodrigo Maia ontem, Edinho falava da Agenda Maia, né? Ele ontem deu uma grande demonstração de força. No requerimento de encerramento da discussão, uma vitória para lá dos 308 votos, né? Exatamente, se não me engano, 353, 358 a 117. Ele estava bem tranquilo, né? Apesar de eu assistir até a meia-noite, e aí eu fiquei vendo ele no lápis. Parecia que ele estava descarregando toda a adrenalina ali no lápis, batendo na mesa, mas muito tranquilo, não houve tantos percalços. Óbvio que os deputados, né, eu digo sempre o seguinte, eles são muito gasguitos, né, porque o microfone com a potência daquela e eles gritam e às vezes confundem um pouco. Pois é. Né, quem está assistindo e quem realmente quer e se interessa pelo assunto. Mas ele conduziu tranquilamente e ele chegou uma hora que ele disse assim, olha, vai até 1, 2, 3 da madrugada, mas eu vou encerrar essa discussão hoje. Né? E é também, como a gente conversava aqui nos bastidores, um recado claro ao presidente Jair Bolsonaro de que o Congresso é realmente que detém ali a força e o poder para aprovação ou não, seja da Previdência ou de qualquer outro projeto. É sobre isso. A gente tem uma impressão que o Rodrigo Maia, ele quer dar uma demonstração clara de força. Olha, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, eu tenho a capacidade de dialogar com o Centrão. Parece que essa é uma vitória do Centrão. Você vê partidos, por exemplo, como o PL, como o PTB, isso, como o Progressistas, partidos que estão sempre ali no centro, né? E esses partidos fecharam
fecharam com o Rodrigo Maia. Eles não fecharam com o governo, fecharam com o Rodrigo Maia? Parece ser isso, né? Exatamente. Eu acho que ali eles se protegem, na verdade. E aí o presidente Jair Bolsonaro, logo no início do governo, e talvez, né, assim, ainda não estava muito preparado, né, para você... Não é nem preparado para governar, mas para você entender como funciona, porque a gente sabe que tem que haver esse diálogo, né? A gente chama de diálogo. E aí ele veio muito assim, aquela história do toma lá da cá. Não vou fazer, né? Eu não falo nem toma lá da cá, mas eu falo nas emendas. As emendas, se elas existem, elas têm que ser liberadas. Tem que ser pago, né? Tem que ser pago. Então, o Congresso mostrou o seguinte: se não der atenção a gente não vai dar atenção ao governo. E dificulta a vida do governo. E dificulta mesmo, né? Porque ontem, reunião de líderes, enfim, reunião com o ministro Onyx, estava dentro do plenário, né? Voltou, inclusive, mas estava fazendo também aquela articulação. Então, eu acho que o Rodrigo Maia disse o seguinte: eu dialogo com todos. Então, todos estão aqui do meu lado. Esse texto da vaquejada, antes do início da Previdência, parece o perfume no café, o café dos perfumes, né? É uma prévia, uma pauta positiva para depois trazer uma pauta mais amarga, né? E há quem diga que ela está no dia da reforma da Previdência, né? Tem aí para tirar um pouco do ranço, né? Porque muitos deputados do Nordeste, grande parte, vota a favor, né? E aí eles estavam querendo meio que limpar um pouquinho a barra, né? Houve até uma certa confusão, porque abriu-se ontem a sessão para discutir Previdência, mas na verdade estavam votando o projeto da vaquejada, e quando você achava que estava votando um era outro, e enfim, mas aprovou o texto base com folga. Aguardando os destaques agora desse texto. Os destaques talvez só na próxima semana, ou fique para após o recesso. Agora, pelo tamanho da votação, o sim prevalecendo, mais de 400 votos, vai passar tranquilamente. Os destaques não devem alterar muito o texto. Não. A confusão ainda era tipo o veterinário, se vai ter veterinário, se vai ter... O que é importante, né? Exatamente. O cuidado com o animal ali, eu acho que... muito importante. Exatamente. Eu acho que a gente tem que preservar. Sônia, na reforma da Previdência, nós temos 12 votos. A Paraíba tem 12 deputados. Nós já temos algumas manifestações, a gente viu aqui agora há pouco alguns falando, mas tem aí pelo menos 3, 4 votos não, contrários. Quem são esses deputados? Frei Anastácio. Do PT. Do PT. Nós temos aí Damião Feliciano, que é do PDT. Inclusive o PDT fechou questão, né? E disse que quem votar a favor pode sofrer punição. Assim como o PSB. Assim como o PSB. E de Gervásio Maia. De Gervásio Maia, que é o mais irredutível hoje. São 3 votos. São 3 votos. Com certeza contra a reforma. Contra a reforma. Aí nós temos ainda uma dúvida. Diogo Mota, apesar do PRB... Ele não se manifestou muito, ele está bem quieto, né? E o PRB parece que fechou com o Centrão ali a favor, né? A favor. Aí você vai ter o Wellington Roberto. Também... fechou com o Centrão. Então, exato. Que e vota o a Wilson favor. Santiago, o PTB, também fechou com o Centrão. Fechou com o Centrão e o PTB também fechou questão. Quem votar, né, diferente do partido pode sofrer punição. Pode ser expulso. No PSB, no Jornal Correio de hoje tem uma informação. Tem um deputado de Pernambuco já confirmado que vai votar contra o PSB, ou seja, a favor da reforma da Previdência. É Felipe Carreiras, que é deputado federal de Pernambuco e foi secretário de Turismo no governo Paulo Câmara, muito próximo a Eduardo Campos. Esse pode ser expulso do partido, não pode? Pode sim. Né? Eu acho que mas essa questão da dissidência, ela existe sempre, né? Você não consegue, na hora do calor da discussão, você não consegue segurar todos, né? Então, eu acho muito mais sensato para os partidos liberarem a votação do que ter que sofrer esse tipo de desgaste, enfim. Mas é um constrangimento, mas cabe a eles. Né? Então, assim, deve ter mais dissidências aí de outros partidos e já é esperado. É uma informação ainda do PSB, do governador João Azevedo, de Gervásio Maia, de Ricardo Coutinho. O senador Jorge Cajuru, há cerca de 6, 7 dias... Que é o mais polêmico dentro do partido. Pediu desfiliação, né? Isso. Pediu desfiliação, o PSB ameaçou expulsar, porque ele estava muito alinhado ali com a pauta do Bolsonaro, enfim... E ele pediu para sair, vai ficar sem partido, enfim. Os partidos não estão para brincadeira, eles têm fechado questão e os deputados e senadores, alguns deles vão sofrer, sim, determinadas sanções. Para a gente fechar, como é que fica a situação dos professores? Olha, os professores aí, eles têm que entrar em destaque, né? Vai ter que... Já está prometido aí alguns blocos, inclusive com o próprio apoio do Centrão,
para que tenha uma redução para as professoras. As mulheres professoras. As mulheres professoras, que é diferente desse destaque que atinge todas as mulheres. Sim. Então, eu acho que talvez aí haja uma junção, né, inclusive a questão de idade, né, que elas pleiteiam a redução na idade, não de 62, mas se não me engano aí 57, 55 anos, né, e de repente consegue aí um que facilita a vida de todos, né, porque eu acho que se você vai reduzir para mulheres e uma determinada categoria, então seria mais interessante que abrangesse todas. Pois é. Né? Facilitaria. Sony, obrigado pelo papo de hoje. A gente volta a conversar. Ok, obrigada. Sony está todo dia lá no Jornal Correio da Paraíba, sua coluna impressa. Sony, Helena Guimarães, Adriana Rodrigues e um timaço no Jornal Correio da Paraíba.